Ô, Renato, tu falou aqui nos bastidores que tu quer ter muitos filhos ainda. Quantos filhos tu quer ter? Como é que é essa história? Quantos Deus mandar. Quantos Deus mandar. Quantos tu tem já? Tenho 2, só fraquejei. E você? Já teve um menino? Tem um menino. Tá vendo? Você não já foi, já botou, bota bocando logo, não? Isso exatamente. Só fraquejei. Eu queria que tu falasse sobre... Tu deu uma declaração extremamente polêmica, na qual eu discordo, que o Bolsonaro é um traidor. Eu queria que tu explicasse isso. Mas, se a gente chegasse num poder absoluto nesse país, e pessoas que ameaçassem nossa família, a gente ia fazer o quê? Bolsonaro teve mais poder do que o imperador. Bolsonaro só indicou a todos os cargos relevantes pessoas comprometidas à extrema esquerda. O Guedes era? Rapaz, o Guedes o Guedes é altamente comprometido com várias pessoas do PSDB ou não? Ele não fez parte de think tank e tudo mais. Agora, pior do que Guedes foi Cássio, foi Mendonça, que eram indicados diretos do PT, parte de think tank não quer dizer que o cara é alinhado com nada. Ele tem compromissos pessoais. Não tem compromissos pessoais. Inclusive, Guedes não tem ligação com chineses. Agora, pior do que Guedes foi o judiciário. Cássio e Mendonça são pessoas que devem ao PT ou não? Todos os indicados de Bolsonaro, todos os tribunais eram da extrema esquerda, bicho. Todos os generais que ele colocou em posição de poder viraram generais carregador de mala do PT. Bolsonaro prometeu defender a família ou aprovar 70 leis feministas, dar o dobro do dinheiro da mulher que botasse o marido pra fora durante a pandemia. Bolsonaro fez exatamente o oposto do que ele prometeu. Ele deu poder total ao PT. Nem mesmo o cara que meteu a faca nele abriu o bico. Ele não usou o poder dele, nem mesmo pra investigar o cara que enfiou a faca nele, não é isso? Mas tu acha que Mas tu acha que ele conseguiria fazer tudo o que ele quisesse? Não que... Existem isso dois extremos. É uma utopia maluca que você tá falando. O cara podia fazer o que ele quisesse, ele não poderia, sozinho. Ele não poderia fazer o que ele quisesse. É verdade. Mas é mais desonroso do que dar a bunda publicamente, ele ser eleito dizendo que vai combater o PT e colocar no STF 2 petistas. Isso é a coisa mais desonrosa que ele podia fazer. Tipo assim, se ele morre, se ele se matasse, seria menos desonroso. Se ele virasse viado publicamente, assumisse o cara como marido dele, seria menos desonroso do que o que ele fez. Bolsonaro foi eleito para combater o PT ou para indicar petista ao STF. Ele foi eleito para defender a família ou passar pautas feministas. Ele fez exatamente o oposto. Não é que ele faz o que ele quiser. Eu concordo que ninguém faz o que quiser. O problema não é que ele cometeu um erro. O problema é que Bolsonaro não teve um ato de homem. Zero, nada, não tem uma lei. Bolsonaro passou lei reduzindo a maioridade? Não. Bolsonaro passou lei criando armamento civil, ele revogou o desarmamento? Porra nenhuma. Nada, nenhuma promessa de campanha o cara cumpriu, velho. Zero. Mas, todas. Se o cara tivesse indicado... Mas dependia dele exclusivamente, ele conseguiria apertar um botão e fazer... Se o cara tivesse indicado os filhos dele pra STF, os filhos, bicho, seria menos desonroso do que botar petista. Qual foi a indicação de qualquer tribunal superior? O cara acabou com a Lava Jato, colocou aras na negócio, mandou reabrir o inquérito das fake news com o Dodge. Esse inquérito das fake news que tá levando essa galera à cadeia foi reaberto por ordem da Advocacia Geral da União dele. Foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato. Foi Bolsonaro que acabou com a Lava Toga. O PT tava humilhado, bicho. A Lava Jato tava chegando em Toffoli em todo mundo. O que ele fez? Foi lá beijar Toffoli e indicar o estagiário de Toffoli pro STF. Não foi isso que ele fez ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Quem é o estagiário do Toffoli? O cara que trabalhou com o Toffoli 12 anos, escreveu o livro dizendo que o Toffoli era o maior brasileiro vivo, que ele era o terrivelmente evangélico. Não é isso como é o nome do cara? Não aconteceu isso ou não? Bolsonaro foi um traidor integral. Você pode me dizer uma lei, me diga uma lei que Bolsonaro tenha passado que piorou a situação pro vagabundo nesse país e ajudou o trabalhador? Vocês sabem dizer uma lei? Bolsonaro pagou esse professor de federal, como esse cara que diz que cada direitista merece um bom tiro na cara e recebe 20 mil reais por mês do nosso dinheiro pra ficar fazendo política, recebendo salário integral 2 anos, não é isso que ele fez? Bolsonaro explodiu a impressão de moeda, explodiu a corrupção, entregou o poder total a esses vagabundos. Ele não assinou a merda lá da pandemia, metendo, como é que chama? Focinheira, deu respaldo ilegal, o maior crime contra a humanidade, que é esse negócio de lockdown, sem nenhum respaldo científico, não é isso? Mas, ele perdeu a eleição porque ele não concordou com o lockdown. Não, ele perdeu a eleição porque ele traiu todas as promessas dele. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado na campanha de Bolsonaro, que tenha respondido processos como eu, que tenha respondido processos como o Zuentraub, que tenha respondido processos como os caras que coordenaram a campanha dele, que tenha apoiado o Bolsonaro na segunda. Na hora que você dá as costas a todas as suas pautas, você vai ser reeleito? Alguém que todo mundo que apoia ele vai pra cadeia, o cara vai continuar apoiando um cara desse? Inclusive, quem diz isso não sou eu. Tem posts do professor Olavo de 2020 dizendo: Bolsonaro, se você continuar se curvando aos inimigos, você vai terminar implorando misericórdia. Não tem o que o professor Olavo... Inclusive, o brother que você gravou aqui, inclusive, comentou em 2020, o Luca De Grazi,
Eu tava visitando os Luca de Graça em 2020. Chegou lá e disse, professor Olavo, eu não concordo com muita coisa que o senhor diz, mas nesse caso aí você tem toda a razão, não é isso? Tipo assim, os caras já sabiam há 5 anos atrás que Bolsonaro é a cadela do PT, não é isso? Mas, ô Teus Oitão, quem que tu acha que é o cara ideal pra ser presidente do Brasil a partir de 2027? Você conhece a história de Samuel do Antigo Testamento? Não. O povo pede um rei, só que Deus tinha ordenado que eles fossem regidos pela lei de Deus. E aí o Deus diz a Samuel, diz assim, quando eles negam a lei, eles não estão nas costas a você não, eles estão nas costas a mim. Deus diz que a salvação é coletiva e individual. Você confia nas urnas na Venezuela? Você acha que alguma eleição vai resolver alguma coisa na Venezuela? Sim ou não? Hein? Não. É isso, vai votar. A chance de um voto da gente, mesmo que fosse uma eleição, mesmo que seja uma eleição lista e tudo mais, a chance de a gente votar e nosso voto ser decisivo é menor que ganhar na Mega Sena, não é isso? Mas tu influencia 200 mil pessoas. Agora, 200 mil pessoas eu influencio eles a fazer o voto real, cada centavo. Na hora que você compra essa pipoca aqui, meu irmão, você muda a realidade física das coisas. Gente, compartilhem a live aqui, deem like, deixem um like aqui, compartilhem a live nos grupos de WhatsApp. Tem o nosso grupo do WhatsApp da comunidade também. Cada decisão de poupança ou de consumo muda a realidade física das coisas. Em um regime como o nosso, que não existe oposição real, a única oposição é desinvestimento. Se você tem ações, se você tem tesouro direto, você é comparsa do regime que você financia, não é isso? Você investiria na Coreia do Norte? Não. Você investiria em Cuba? Você emprestaria dinheiro ao governo da Venezuela? Não. Pois é. Quem empresta dinheiro ao governo brasileiro é comparsa, financiador, tudo que o governo brasileiro fizer, não é isso? Tá, mas então não tem nenhuma solução, nenhum presidente que possa ser alguém que tu possa dizer que seria um bom presidente a partir de 2027. Rapaz, o problema do Brasil não é de executivo, não, é de instituições. Mas eu não perguntei o problema do Brasil. Eu perguntei quem que você gostaria que fosse presidente a partir de 2027. Rapaz, eu não vejo que vai fazer... na próxima eleição, eu não vejo que existe possibilidade de nenhum opositor real chegar ao poder. Tipo assim, você mesmo concorda que na Venezuela alguém vai ganhar a eleição do Maduro lá? Tem alguém que possa ganhar a eleição do Maduro? Tem alguma chance de melhorar a Venezuela pelo voto? Você acha que tem? Mas tu acha que o Brasil tá no mesmo nível que a da Venezuela? Rapaz, em relação à oposição, o que é a oposição real? Bolsonaro é a oposição real? A gente veio de uma eleição que teve 1% de diferença. O tribunal manda o cara, ele obedece todas as ordens ilegais, qualquer juiz de primeiro grau dá ele. Isso é opositor real? O cara diz que não é pra postar no X, e se o cara nem parte de processo, o cara obedece. Todas as ordens ilegais o cara cumpre, com o presidente inclusive. Esse cara é opositor real? O cara é submisso aos caras que ele ajudou a combater, não é isso? Mas vocês sabem dizer alguma lei que Bolsonaro tenha passado que tenha piorado a situação do vagabundo? Vocês sabem dizer uma lei que tenha aumentado, reduzido a separação, aumentado o poder do homem sobre a mulher, aumentado o poder pátrio? Vocês sabem dizer uma lei, pelo menos, que Bolsonaro tenha passado defendendo a família? Eu posso lhe dizer 20 aqui que ele fez, aumentando separação, divórcio e desestruturando famílias, não é isso? Ele chegou lá dizendo que ia estimular que ia ser leal às patroninhas da Bíblia. E quem passou a lei não foi ele, né? Não, que ele apoiou. Inclusive ele apoiou e sancionou lei de defesa a falsa acusadora de estupro, não é isso? Com nome, inclusive, de falsa acusadora de estupro, a lei, não é isso? Você dizendo que no julgamento você não pode constranger a pessoa que ela fez uma falsa acusação de estupro, né? Que o Ministério Público e o advogado não pode dizer que é a realidade. Você não pode constranger uma falsa acusadora de estupro, que porra é essa? Crime de violência psicológica à mulher. Lei penal em branco, que não existe conduta específica, bicho. Bolsonaro apoiou, sancionou isso, que porra é essa, velho? Isso é absurdo, velho. Bolsonaro avançou mais as indicações de esquerda e a pauta legislativa de esquerda que o próprio PT. O PT aprovou guarda compartilhada. O PT aprovou crime por exemplo, de alienação parental. Bolsonaro aprovou. Me diga uma lei a favor dos homens que Bolsonaro passou. Eu não conheço, velho. Inclusive, ele se orgulha de ser o presidente mais feminista da história, não é isso? Tem que fazer lei a favor dos homens, por quê? Nós vivemos em um sistema misândrico. Misândrico, absolutamente misândrico. Todos os ramos do direito, a mulher tem diversos benefícios. O colapso de fecundidade que nós vivemos é um desequilíbrio de relação de homem e mulher. A gente não vive um colapso de fecundidade mundial, sim ou não? Tem mais gente da nossa idade do que da dele. Tem mais gente hoje nesse país de 40 anos do que de 4. Todas as vezes na história da humanidade que aconteceu isso, você for lá na Segunda Guerra do Peloponeso, elas podiam deitar com quem quisesse, o marido não podia nem sequer reclamar. Antes de Jesus isso foi escrito, é o mesmo que a gente vive hoje. O colapso de Roma, da Grécia, é o welfare, o domínio de valores femininos e a destruição da fecundidade. É isso que a gente conta nesse livro aí, Bitcoin Red Pill, tem de graça se você quiser aí. Mas tá acontecendo ou não um colapso de fecundidade?
Outra sugestão. Tu não acha que o Guedes foi o melhor ministro da economia dos últimos 40 anos no Brasil? Pra família dele, com certeza, velho. Pro Brasil, péssimo, velho. O quê? Pra família dele, com certeza. Ele fez uma reforma da Previdência dilmista. Tipo, ele prometeu, ele chegou mas, Renato, o Guedes não consegue aprovar o que ele quer. No Brasil funciona da seguinte forma. Eu te explico, se tu não sabe, eu te explico. Diga. É o seguinte, tu consegue aprovar o que tu consegue, o que é possível, não o que tu quer. Ninguém nunca vai aprovar nenhuma lei no Brasil. Nada, era melhor não ter passado nada. A reforma da Previdência dilmista, aumentou a carga tributária e a riqueza na mão de vagabundo. Era melhor não ter feito nada. Ele prometeu, na campanha e no programa do governo, a instituição de um programa análogo ao Chile de capitalização. Não foi essa promessa de campanha, sim ou não? Tinha isso no programa? Tinha. O que eles fizeram? Uma reforma da Previdência, aumentando a carga tributária, aumentando o quanto o governo vai arrecadar e empurrando com a barriga, aumentando. A INSS é uma mentira, bicho. Nenhum de nós vai receber nenhuma aposentadoria. Por que não liquidou logo essa desgraça? Se não fosse pra liquidar, não era pra fazer reforma nenhuma. Se o cara tinha voto pra fazer a reforma, por que ele não utilizou essa porra desses votos pra armar a população? Você acha que a população preferia arma na mão ou a reforma da Previdência? Pra Previdência demora mais 3 anos pra estourar? Por que ele não usou esses votos pra reduzir a maioridade penal? O moleque agora deu tiro da nuca do cara de 14 anos lá no negócio e o amigo de Lula disse que vai proteger o menino, não é isso ou não? Hein? O menino de 14, de 15 anos, champinhas da vida aí, continuam impunes ou não? A população preferia o quê? Reforma da Previdência ou redução da maioridade penal? Se ele tinha os votos pra maioridade, ele tinha os votos pra reforma, não é isso? Eu vou dar uma pausa nesse momento aqui, eu vou voltar no seu passado, da sua história. Quando que... Você tem quantos anos hoje, irmão? Eu sou de 81 e o senhor? 81, eu sou de 73. Respeito que eu sou mais velho, hein? Quando que você percebeu esse seu jeito de perceber o mundo por uma outra perspectiva? Você sabe que você não é normal, você sabe disso, né? Convencional. Ele é doido. Você sabe que você não é normal. Você é um cara que tem uma rotação diferente, uma perspectiva de ver o mundo fora da realidade, uma inteligência muito dom grande. Que tem, você tem um negócio diferente, Alex, aí. Eu recolho o defunto há 17 anos, Alex. Não, se você estivesse nesse mundo meu mesmo, isso, você... eu quero entrar. Rapaz, se você tivesse visto o que eu vi, você ia reconhecer Satanás rapidinho. Não, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Mas eu quero saber o seguinte, antes de chegar nessa parte, quando que você ou alguém da sua família percebeu que você tinha essa oratória mais firme, esse olhar de ver o mundo, de perceber que não te enganarem com o sistema e tudo. Essa posição. Quando que começou essa posição sua de perceber o mundo de uma forma diferente do que o resto da maioria das pessoas viam? Você tinha que idade? Como é que você descobriu isso? É isso que o mundo, que esse mundo, que as instituições, como é que os... Você assistiu Nefários? Nefários não. É aquele filme que o Antônio Júnior indicou. O Antônio Júnior sugeriu pra gente. Eu vou assistir esse filme hoje, eu vou assistir hoje. É a segunda pessoa que vem aqui e fala segundo desse. aqui no podcast. Tem uma passagem ótima no Nefários que o médico fala pro cara assim... que nenhum poder lhe seria dado se não tivesse vindo de baixo, né? Isso não tem nenhum poder lhe seria dado se não tivesse de cima, né? De Pôncio Pilatos, né? E nenhum poder lhe seria dado se não viesse de baixo. Aí o Satanás lá, a entidade, né? Ele demonstra pro cara que as potestades e os principados, os governos, eles foram oferecidos a Jesus pro Satanás, né? Quando ele estava nos 40 dias do deserto. Sim. Aí o psiquiatra chega e diz pro cara assim, mas ele não aceitou, mas ele também disse que não era do meu pai, não é isso? Ele disse que não era? Sim. Os governos serem satânicos é muito claro quando ele diz que nosso governo não é desse mundo, não é isso? Eles queriam coroar o Jesus, não é isso? Ele disse que era o rei, mas não esse rei que vocês esperam, não é isso? Nosso reino não é desse mundo, né? Esse mundo não jaz o maligno, né? Se a natureza humana não presta, o mundo da maioria dos homens que não vão ser salvos vai prestar? A maioria das pessoas vão pro céu ou pro inferno? Hein? Capiroto. É isso. Perguntaram para Jesus sobre isso. Ele disse que o casamento do filho do rei, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso que ele responde? Uhum. A maioria vai querer a porta estreita ou a porta aberta? A maioria quer a porta aberta. A maioria é inferno, não é isso? É. E alguns ainda acham que vão pro céu. Diz, nunca pequei, não é isso? Você não viu meu papo lá com o brother lá? Eu vou inclusive sexta-feira de novo, com o meu nome, com o brother lá. Diz, não pequei, desde que eu entrei nos Estados Unidos eu nunca pequei. Você não viu não, Éder, dizendo isso? Não, vi não. Eu nunca pequei, é isso, que inclusive tem isso na Bíblia. Sim. E tem pessoas que vão chegar sem a roupa adequada e serão jogados, não é isso? Para o choro e ranger de dentes, não é isso? O cara que acha que nunca pecou, meu irmão, ele já tá pecando só de dizer isso, né? Isso já é um pecado, não é isso ou não? Sim, ou não, hein? Agora, você fala muito de diabo, de Deus. Eu vi numa entrevista sua, você falando, cara, aí vou entrar no que você estava falando aí. Eu trabalho há tantos anos, eu vi tanta coisa ruim que não tem como não acreditar no diabo. O que fez você ter essa condição? Mas eu vi coisas boas também. Eu estive em Portugal em 98, conheci vários sobreviventes que viram o sol dançar no céu.
17 jornalistas, 7 deles comunistas, inclusive relataram que viram isso. 7 mil pessoas viram o sol dançar no céu com a imagem de Nossa Senhora de Jesus e não aconteceu isso? Não aconteceu isso em Fátima? Inclusive as previsões que foram dadas pelas crianças, a maioria aconteceu. Se a guerra terminará em meses, estava no jornal e a guerra terminou em meses. As coisas que ela disse lá que ia acontecer, aconteceram, não é isso? Tipo, existe alguma coisa além disso aqui? Não existe ou não? Existe. Pois é, se você começar a ver defunto e tal, existe entidade, existe coisa além do mundo físico. Sim. Qual a experiência que você teve que você... Fala um pouquinho desse seu trabalho, que foi um trabalho duro, difícil, de dor. Eu vejo que você conta isso, eu acho que você tem no seu coração muitas coisas que você presenciou e viu que te marcaram muito. Com certeza, um monte de coisa terrível. Desse tempo, dessa experiência sua. Eu servi como perito criminal na Polícia da Bahia e é no mundo cão. Você vai entrar, eu já entrei mais cadeia do que qualquer vagabundo que eu já tenho ouvido falar. Eu já entrei em cadeia de 100 cidades, né? Em centenas de carceragem, né? E eu lhe digo, a carceragem em qualquer lugar do mundo tem o mesmo cheiro, só muda a proporção. Entre suor, urina, não é isso? Fezes, sangue, aqueles cheiros base. Sim. Nesse lugar aí eu fumaria, viu? Eu acho que se eu tivesse numa cadeia eu ia querer fumar bastante, não é isso? E um exemplo que eu sempre dou de cadeia é o cigarro, né? Por que cigarro é o dinheiro da cadeia? Por que cigarro é o dinheiro na trincheira lá da Ucrânia, de qualquer guerra? Sim. Pois é, lei de Gresham, né? Geralmente as coisas mais líquidas são aquelas que você quer desovar com mais facilidade, né? Sim. E quando você percebeu que quando você foi, né, vendo os crimes, vendo tanta covardia, veio na sua cabeça o seguinte, cara, não tem condições do ser humano ser tão cruel sem uma força que o levasse a isso. É meio por esse caminho assim? Não, o ser humano pode ser bem cruel. Criança é miserável, velho. Inclusive o ápice da agressividade masculina em combate é de entre 12 e 14 anos, né? O ser humano pode ser bem cruel. A natureza humana, ela é a seleção natural, ela criou uma máquina de sobreviver, né? Isso vai fazer qualquer coisa para sobreviver. Sim. Se não tiver um melhoramento espiritual. A questão é que tem coisas que são sobrenaturalmente mais, não é isso ou não? Sim. O que te choca mais no mundo hoje? O que te indigna mais? O que deixa o 38 mais o que te dá mais raiva nesse mundo? A coisa que mais me aborrece, tipo assim, não é me indigna. O mundo é como é, né? Tipo, nossos fios de cabelo estavam contados muito antes de a gente nascer, né? Como o muçulmano gosta de dizer, o pessoal odeia quando eu digo isso, mas existe no Corão, né? Que não cai uma folha de uma árvore sem autorização, a ciência de Deus. Nosso papel aqui não é compreender, se revoltar, é obedecer, né? Isso? Sim. Na escritório de Jó lá, você entende, Jó? Porque as estrelas estão no céu, então cala a boca e obedece o papai, não é isso ou não? Nosso papel aqui é obedecer, não é compreender nada, né? Mas uma coisa que me revolta um pouco é, por exemplo, quando o Bolsonaro pediu o negócio do Pix, que ele tirou 17 milhões de reais, e todo mundo que deu o Pix se lascou. Esse cara não sabia que o CPF, todas as pessoas iam estar entregues pro maior inimigo deles? Ele não tinha noção disso? É uma loucura isso. Por que Bolsonaro voltou pro Brasil e não ficou aqui? Ele não podia fazer oposição real aqui? Com 17 milhões de reais não dava naquela época pro cara ter feito uma... E 17 milhões de reais, se fosse janeiro do ano passado, seriam quantos Bitcoin hoje? Se ele tivesse pedido esse negócio em Bitcoin, ele ensinaria os doadores dele a ganhar Bitcoin. Ele agora teria entre 70 e 80 milhões de reais, não é isso? Em vez de 17, e não 15 bloqueado, né? Mas minha revolta é ignorância, velho. É as pessoas não estarem dispostas a utilizarem as armas certas. E é por isso que eu tô aqui. Por isso que eu fui lá falar com o Monark, com os exilados aqui, explicar para eles que propriedade, a definição natural de propriedade é o uso, a defesa, a demarcação, não é isso? E a origem lícita. Se tem alguém que está defendendo, se tem alguém que está usando, e se tem alguém que está demarcando o país, não são eles, não é isso? O Pix é nosso ou é deles? É deles, hein? Pois é. O doador de Bolsonaro, o doador de Alan dos Santos, o doador de Lacombe, o doador desses caras todos que tá aqui, de Ludmilla, que fizer Pix, o governo vai saber que ele doou? Esse cara vai ser perseguido ou não vai? Tem 4 fases clássicas na Revolução. Tem a tomada de poder, que no nosso caso foi o mensalão e o petrolão, não é isso? Não teve a queda da Bastilha clássica, não é isso ou não? Queda da Bastilha. Pessoal, a Bastilha era cadeia, não. A Bastilha era o paiol, onde tava pólvora, não é isso? Pra matar as outras pessoas, não é isso? Aí quando você toma o poder, ser expurgos, não é isso? Qualquer pessoa que siga seus instintos naturais e chega ao poder, ele vai querer matar os inimigos, não é isso? Pois é. Eles estão na fase de expurgos ou não estão? Tá tendo perseguição de opositores ou não tá? A próxima fase, quando acabar com os opositores, é contra a revolução e no final, normalização. A Revolução Francesa começou com o negócio de eleição e tal e terminou com ditadura, com Napoleão sendo coroado imperador de novo. Os sovietes, né, a Revolução Russa começou tudo sendo votado, o soviete é comitê, né, com comitê pra tudo, e no final Stalin saía escrevendo o nome de quem ia morrer e acabou sem julgamento. A tendência é que isso aconteça também.
Eu acredito que dentro de 5, 10 anos, o PT, o próprio PT, as pessoas que sobrarem do PT, vão exigir um Milei. Você acha que o professor universitário comunista, você acha que o juiz progressista da Argentina quer o salário dele dolarizado ou ele quer mais Kirchner no poder? Hein? Sim. Só que nesse processo, meu irmão, que era oposição real foi destruído, não é isso? Eu tô aqui para vender a cada uma dessas pessoas que quiser não ser destruído a solução, que é Bitcoin. Bitcoin em autocustódia. Você ser capaz de gerar e assinar suas chaves offline. Agora, especificamente no caso de vocês aqui da Lagoinha, quem vai ensinar isso a vocês não sou eu. Vai ser o pastor Rafael Neri, né? Ele vai ensinar vocês a receber doação sem o seu fiel, que está em outro lugar do mundo, ser doxado, sem o CPF dele em lugar nenhum. O dinheiro que o cara vai dar é custo zero, você não vai gastar nada e você vai poder aplicar e transformar ele em fiat em qualquer lugar do mundo e a qualquer tempo. Isso é uma coisa que vai dar uma liberdade absurda à gestão do negócio aqui, viu? E a liberdade é a vida de cada um de nós. Quanto mais conhecimento, tem isso na Bíblia, né? Quanto mais conhecimento, mais sofrimento, né? Mas quanto mais conhecimento, às vezes você tem solução para problemas também, né? Exatamente. Esse livro, por exemplo, quem lê esse livro vai ter que tipo de conhecimento? O que você ensina com esse livro? Tudo que eu tenho de conhecimento a dar, eu dou de graça. Eu só cobro por tempo. Se você quiser, tipo, tem cursos lá, minhahonra.net. Você for lá, tem vários. Na Minha Honra tem um monte de treinamento. Você bote lá no Hotmart, Bitcoin Black Pill. Tem treinamento lá com gente, com pessoas orientando e tal. Mas se você só quiser tutorial, tem de graça na internet. Inclusive, esse livro tem ditado no YouTube. Bote lá na Hora de Liberdade, Bitcoin Red Pill, tem ditado. Tem esse livro de graça, PDF, todos os formatos que você imaginar, ditado na internet. Você escrever lá, Bitcoin Red Pill. Tem esse livro ditado de todas as maneiras. E o cara que tem acesso a esse livro, ele começa a pensar o que muda, principalmente na cabeça desse cara. O cara vai entender juro negativo. Ele vai entender que o quanto é a inflação real, aumento da base monetária, que não existe investimento, que bolsa é perda variável, que renda fixa é perda fixa, e que se você aprender a utilizar Bitcoin, até mesmo se você quiser uma renda fixa em dólar, você consegue 3 vezes mais no cash and carry do que no T-bill. É isso. Vai abrir a cabeça do cara. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E é a pergunta de leigo. Recente, acho que 2 meses atrás, teve e eu não sei se é especulação, não sei o quanto isso é real, mas teve uma tentativa de venda de Bitcoin e a pessoa não conseguiu efetivar essa venda de um percentual de Bitcoins ali que ele tinha, e aí teve uma queda acentuada do Bitcoin em função dessa tentativa de venda. E aí especulou-se que, olha, vale muito desde que não se queira vender. O quanto disso é real ou também é especulação para depreciar aquilo que de fato é o Bitcoin no seu ponto de vista? O governo alemão vendeu dezenas de milhares de Bitcoin. Não houve tentativa, não. Eles venderam em coisa de 3 ou 4 dias. O Bitcoin caiu tipo 20%. Isso aconteceu com a Inglaterra. Teve uma hora que a Inglaterra resolveu vender todo o ouro. A questão é que o ouro não caiu 20%. Ele reprimiu tipo 60% do valor do ouro, né? E proporcionalmente a Inglaterra tinha muito menos ouro em relação ao market cap total do ouro do que a Alemanha tinha. Então o Bitcoin mais uma vez passou nesse teste de liquidez. Eu lhe pergunto, se o governo americano resolvesse vender todo o ouro que ele tem no Fort Knox agora, vai acontecer com o preço do ouro? Vai desvalorizar. Ia despencar, né? Normal. Mas depois que ele terminasse de vender, sobe de novo. Ia voltar ao normal, né? Esse crise é oportunidade, né? Quem tinha que vender naquele momento se lascou. Mas quem tava com liquidez foi ótimo, não é isso ou não? Quem comprou foi isso também. Inclusive, em qualquer tipo de modelo de valuation que existe dezenas, como Black-Scholes, como o Nobel e tudo mais, 2 ativos com as mesmas características, o que varia mais, vale mais, não é isso? Sim. Pois é. O Bitcoin sempre vai variar mais, porque ele é negociado em 24/7. Por exemplo, quando deu uma merda lá no Japão, que eles de repente disseram, não vai ser mais juro negativo, né? Aí acabou o cash and carry no mundo, todo mundo começou a liquidar tudo para pagar a dívida em N. Você consegue vender suas ações de madrugada? Não. Você consegue no mesmo dia tirar o dinheiro de ação e conseguir que ele apareça em outro país? Mas aí em Bitcoin, você consegue que seu dinheiro apareça em qualquer país, em qualquer moeda em 10 minutos. O que é mais líquido vai subir e vai cair mais rápido, não é isso? Se você sabe que amanhã você vai tomar uma chamada de imagem, vai despencar tudo, você quer dinheiro agora em tal lugar, seu Bitcoin vai subir ou cair mais do que os outros, não é isso? Isso é inevitável. O governo alemão cometeu um grande erro, vendeu todos os Bitcoins que ele tinha, eles levaram tipo uma década para acumular esses Bitcoins em apreensões de crimes, quase 50 mil Bitcoins e venderam de uma vez. Quanto é 50 mil vezes... Quanto é que tá o Bitcoin agora? 60 mil. Quanto é 50 mil vezes 60 mil? Qual ativo que você vai vender 50 mil vezes 60 mil dólares de alguma coisa e o valor não vai cair, não é isso? Hein? A epidemia de doença mental que a gente vive hoje é derivada da destruição do papel da mulher na sociedade. Toda vez que você pega a sua filha e diz pra sua filha que a coisa mais importante é ganhar dinheiro e ter uma profissão, você tá fazendo ela se comportar como homem.
As ratas que se comportam como machos não voltam a cruzar, e se elas cruzarem, não vão cuidar dos filhos. Essa é a conclusão do experimento do universo 25. As pessoas hoje estão sendo colocadas em um nível de estresse absurdo, e isso destrói a capacidade dela de ter laços cada vez. O número de amigos íntimos cai a metade a cada 10 anos, bicho. Cai a metade. A pessoa viver numa cidade dessa aqui, os romanos há 2000 anos atrás já registravam amplamente que o cara mora na cidade e cai a fecundidade, porra. As sociedades estão cada vez mais ou menos urbanas. Cada vez Pois mais, é, né? a fecundidade do Brasil, a menor das Américas, a gente só perde, a segunda menor só perde pro Canadá. Hoje o país mais velho das Américas é Cuba. Esse é o caminho do Brasil. Mas esse estresse aí, você fala que vem é um estresse o quê? Uma pressão econômica, uma pressão social? Tudo. O que você acha? Por exemplo, as mulheres agora estão tendo filho cedo ou tarde. Cada vez mais tarde, né? Em 71, eu tive uma conversa com Miguel Milhão, um magnata milionário lá de Portugal. O cara falou assim: as pessoas viviam muito melhor hoje do que em 71. Eu digo, Miguel, magnata, a maioria das famílias em 71 era de bastardos ou era família estruturada? Hoje em dia, a maioria das famílias tem pai e mãe dentro de casa ou é de bastardos e alienação parental? Hein? Você preferia ter o dobro do dinheiro ou pai e mãe dentro de uma família estruturada? Você preferia ter o dobro do dinheiro e ser criado por uma mãe puta e não conhecer seu pai? Hein? Não, eu? Sim. Não, eu não. Eu preferia menos dinheiro e ter uma família estruturada, não é isso ou não? Hein? Ou não? Você concorda comigo ou não? A maioria das famílias hoje em dia estruturada é merda pura, não é? Filho bastardo, a porra toda. Você não ter pai em casa, seu pai tá brigando com sua mãe, seu pai sendo humilhado dentro de casa, um pai viado, mãe vadia. Isso traz estresse ao guri ou não? Não ter contato com os avós. Claro que Rapaz, traz. meu porto seguro na minha infância não eram meus pais, não, eram meus avós. Meus pais trabalhavam, porra. Você teve avô presente na infância? Não, A mulher que tive pare com trabalhava 40 longe, né? anos, a mulher que pare com 30 e a filha pare com 40 tem avô, tem guri tem avô. pai avô, né? Pelo pai avô E que a nem gente conhece. O guri nem conhece os avós, não é isso? Sim. Não, Nem a gente conhece os avós. chama aqui no Brasil, a gente chama de pai avô, né? Porque E o pai avô fica já tão morreu. velho, E o avô já morreu. É isso Não aí. tem contato intergeracional, não tem a segurança dos patriarcas, que é a pessoa que vai trazer estabilidade e segurança, dizendo, olha, nós viemos de tal lugar, você... Não é isso ou não? Não tem pai presente, não tem avô, não tem mãe, que a mãe fica tomando grito do chefe não pra rua Mas ganhar como que dinheiro. você, mas Porra, como porque- que você acha Mas você que... acha que tem volta? Isso não tem, né? Vai cada vez piorar mais, Não, né? Porque, tipo, esse estresse, essa Eu acho que pressão a gente vai ser salvo econômica... pela terceira lei de Newton. O senhor lembra da terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação contrária, né? e de forma inversa, não é isso ou não? Nós seremos salvos pela lei de Newton. Do mesmo jeito que Bolsonaro nunca existiria sem o desarmamento e o kit gay. Se não tivesse desarmamento, não tinha quem defendesse as armas, não é isso? Se não tivesse kit gay, não ia ter o cara que ia achar ruim negócio de penetração homossexual pra criança de 6 anos, não é isso ou não? O senhor concorda comigo? Claro. Foi o PT que criou Bolsonaro, não é isso? Bom, Os excessos. com certeza. Se ele dissesse, não, isso só vai dar dinheiro ao pobre, não ia ter Bolsonaro, não é isso ou não? Todo mundo pode ter sua arma e tal, não vai ter negócio de viadagem pra criança. Bolsonaro, ninguém nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro, não é isso ou não? Agora os caras foram inventar de negócio de mexer com material. Tá, entendi. Aí a galera se revoltou, não é isso ou não? A própria situação cria porra. o inverso, né? É isso. Esse negócio de migtal existiria sem leis ginofascistas, feministas, que a mulher... bicho, você faz um contrato com a mulher, aí ela diz... Mudei de ideia no meio da foda. 2 dias depois pra polícia, você vai preso como estuprador, velho. Que porra é essa, velho? Porque, tipo, numa situação dessa, rapaz, nunca existiu uma sociedade na história da humanidade, bicho, que houvesse divórcio sem culpa e sem penalidade e tivesse maioria de famílias estruturadas. Eu só ia te perguntar. Mas até as bactérias seguem motivações, não é isso? opa. Mas se você não fizer o que vale a pena, a outra vai fazer e ocupar seu nicho, não é isso? Até as bactérias, as regras da natureza são a mesma do mercado. Liberdade mediada pela eficiência. Você faz o que você quiser, pode pular pela janela, mas depois você não vai fazer mais nada, não. Acabou, não é game over, não é isso ou não? Você continua, não é isso ou não? Hein, Júnior? Tem a noção das consequências, né? Existe uma série de regras da humanidade de milhares de anos, de todas as sociedades que deram certo. E uma dessas regras é ter pai e mãe dentro de casa, não é isso? A gente tá respeitando Isso é essas regras. mesmo. O colapso societal, o colapso da fecundidade aconteceu dezenas de vezes. Mas você acha aí que a crise social, essa que você está falando, é maior do que a pressão econômica? Tem nesse ciclos, lance de... tem ciclos intergeracionais. Tá. Isso vai ser revertido. As pessoas que não têm primos, que não têm irmãos, que são traumatizados porque não tem pai presente, vão dizer, não, eu quero que minha família seja diferente. Ah, você acha que vai acontecer a reação ao contrário? Tem mais ou menos gente... Hoje, no Opus Dei, no Arautos do Evangelho, no católico raiz, querendo dizer que anticoncepcional é pecaminoso, é luxúria do que tinha 10 ou 20 anos atrás.
O mundo inteiro deu as costas ao modernismo, ao positivismo, bicho. Veja a sociedade do Iraque, do Irã, do Afeganistão, de 30 anos atrás e de agora. Antigamente, a mulher andava de cabelo solto na rua, trabalhava, agora tá tudo de burca. Há 30, 20 anos atrás, a África, a Ásia, a maioria da população admirava e copiava os Estados Unidos, não é isso? Hoje em dia, o cara despreza, tudo viado, transexual, escória, não é isso? O islâmico, o iraniano, o paquistanês, quer ser o americano? Não. Despreza, não é isso ou não? Nem respeita, nem admira, não é isso? Acabou. Esse negócio de modernidade, esse modelo da modernidade foi esgotado, de positivismo, não sei o que e tal. O quê? Eu só quero saber a consequência. Qual que é a consequência do envelhecimento? Colapso. É o colapso societal. Inclusive o colapso Mas você financeiro. acha. Então, mas é porque eu tô. Você acha então que vai chegar num ponto aqui que vai dar tipo um rebote, né? Nós vamos indo pro colapso, por conta de tudo isso que está acontecendo. Aí você acha que vai chegar um momento que o pessoal vai criar. Mas você acha que vai criar essa consciência? Esparta aí? caiu. Tem registro, tem amplamente registrado na história da humanidade que Roma Oriental, a Roma Ocidental, no Império Bizantino e até mesmo Esparta colapsaram por queda de fecundidade. Isso é amplamente registrado. Sim. E tem uma sequência de coisas que acontecem. Primeiro ocorre o welfare, você ficar dando coisa a vagabundo, não é isso? Você descumprir a ordem de Deus no primeiro livro da Bíblia, do suor, do seu suor, virar o pão do seu trabalho, não é isso? Que antigamente a gente chamava de vagabundo, ladrão, o cara que queria o suor do outro macho, a gente chama hoje de comunista e socialista, não é isso? Não é isso? Ou não? Não, e tal, só me dê seu dinheiro, não é isso? A caridade forçada, não é isso ou não? O almoço não é isso? grátis, entendi. É isso. Começa assim. Aí depois, já que quem banca você não é mais o seu macho, não é isso? Vão vir. É isso. Se a mulher não precisa, se o governo sustenta a mulher, não precisa mais do macho, não é isso ou não? Tem outdoor na Bahia. Ou se a mulher tá com emprego também, né? Que é o que você tá falando, né? É isso, calma, vai chegar nessa parte. Tá. Tem outdoor na Bahia, se ele gritar, chame a polícia. Se ele gritar, chame a polícia. Você já imaginou se chamasse a polícia cada vez que a mulher lhe grita? Você tá fudido. A polícia você ia tomar denunciação caluniosa, não é isso ou não? Você que vai preso, não é isso ou não? Hein? Não é isso? Aí, inclusive, ontem, eles cortaram as 5 coisas mais relevantes que eu e o cara falamos ontem no Pânico. Eu, inclusive, falei lá, eu digo, vem cá, bicho. A gente tava falando sobre o princípio da subsidiariedade, né? Que você não. A família não deve fazer uma coisa por um guri que o guri pode fazer sozinho, né? Uma comunidade não deve se meter numa coisa que a família resolva sozinho. Eu falei assim, eles estavam falando de negócio de agressão de mulher. Eu digo, vem cá, velho. Vocês podem me dizer o nome de uma mulher que tem apanhar homem que apanhe? Foi um silêncio uns 10 segundos, não é isso? Essa parte eles cortaram, não é isso? Aí o cara falou assim, não, mas o cara pode ser velho e não tem mais condição de fazer nada. Eu digo, bicho, o velho tem aposentadoria. Eu lhe, se você quiser, eu lhe digo 11 casos de velho que mandou castrar a gente, que mandou castrar o cara. Você já viu alguém da queixa de delegacia que foi castrado? Não. Se o cara cortar seu ovo, você vai dar queixa ou vai? Ou você deixa pra lá ou resolve, não é isso ou não? Tá maluco? Você ia dar queixa de uma porra dessa? Ou você resolve ou deixa pra lá, não é isso ou não? Você diz, não, o cara me castrou pra você parecer mais com a sua cara, né? Você vai... não vai passar por isso, né? Porque você vai fazer a humilhação, exame de ou você resolve a porra ou deixa pra lá, não é isso ou não? Isso aí, é isso, com certeza. Eu já peguei uns 11 casos de castração no meu trabalho, eu nunca vi ninguém dar queixa disso. Eu nunca vi ninguém dar queixa. Você Mas dá queixa disso? O que o cara fala pra você? Esconde? Se você chegar... Não, eu não ia. Se você chegar na delegacia, Sérgio, se você chegar na delegacia, se o cara cortou meu ovo, você vai ser suspeito de quê? Sérgio estuprador, não é isso? É isso aí, no mídia. Sérgio Jack, não é isso ou não? Não é isso ou não? Não é isso que eles vão achar de você ou não? Com certeza. Você já tá fudido, já não vai usar mais à frente, aí vai começar a usar atrás agora, não é isso ou não? O quê? Ou não? Não é isso que vai acontecer ou não? Não, vai. Ou você resolve sua porra ou deixa pra lá, não é isso ou não? Sim, mas voltando. É isso. Eu acredito, isso que a gente tá vivendo já aconteceu várias vezes. Começa com o welfare. Na hora que você começa a dar dinheiro a pessoas que não trabalham, elas passam a não precisar mais de homens. É amplamente comprovado que talvez a maior verdade que já saiu da boca do cara lá do Mamãe Falei é essa. Calma aí, Renato. Porra! Você já viu alguma bilionária se prostituir, velho? Me diga uma bilionária que dá por 50 reais, mas aí eu nunca acho vi que... isso, velho. Elas são fáceis porque são pobres. É a maior verdade que já saiu da boca daquele cara, velho. Você já viu uma milionária se prostituir por 50 reais? Você já viu? Nunca, porra. Ela pobre é, né? O valor do dinheiro é mais... ok? Sérgio, o valor do dinheiro é decrescente. Você faria coisas pelo primeiro milhão que você não faria pelo segundo, concorda comigo ou não? Concordo. É isso. O valor do dinheiro, quem tem mais dinheiro, o dinheiro pra ele vale menos, porra, ele já tem aquilo ou não? O cara que tem... Conhecer um cara milionário é muito mais difícil. De se prostituir, porra. Se prostituir, porra. É isso. Bicho, sério, falando sério, o celular do cara que tem 10 ou 20 ou 50 milhões de dólares é diferente?
Não. A roupa que ele usa é diferente. A comida que ele come é diferente. Não. Porra, pra ele é diferente, pô. Não, claro. é bom ter mais dinheiro, mas não vai mudar em porra nenhuma o padrão de vida do cara. Já tem não, iate, vai já ter volta mais pra coisa, casa, né? segurança, não é isso ou não? É. Então, mas aí esse é o pensamento aí, eu acho que a gente aplica não só a mulher, porque à medida que você falou que à medida que você dá dinheiro pra pessoa, né, que não, né, porque ela não precisa trabalhar, se ela não precisa trabalhar, ela não vai nem pensar em cara, não, tô aqui tranquilo. Não funciona assim. Não? Tem pesquisas, inclusive, do século XX, da Comissão Europeia, de renda mínima dando na mão da mulher e do homem. Quando você dá a renda, quando você aumenta a renda do homem em relação à mulher, triplica a fecundidade, cai um terço de separação. Quando você aumenta a renda da mulher, cai um terço a fecundidade, explode, triplica a separação. Porque o papel do homem é ser provedor. Quando a mulher tem dinheiro, ela larga o cara. E quando o cara tem dinheiro, a mulher se sente mais submissa e admira mais o cara, não é isso? Entendi. Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Nós vivemos, o homem produz mais que a mulher, o homem tem QI maior que a mulher, o homem tem força física maior que a mulher, sim ou não? Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui. Mas voltando à questão. Vou voltar à questão de Putin. Sim, ó, a gente, tudo bem, Putin pode ser um mentiroso, são todos inferiores a um travesti da cadeia, mas nós não ouvimos as mentiras de Putin, nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse. Você ouviu da RT, você tá acompanhando o Sputniks, ele tá vedado, não passa no YouTube a versão dele, nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos. Não existem, eu repito o que eu falei aqui 2 vezes, nesse filme não tem mocinho, esse é o filme de terror, só tem bandido, tudo vagabundo. Agora eu lhe pergunto, se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando, eles se matarem, é bom ou ruim pra gente? Quanto menos, melhor. Quanto mais vagabundo se matar, é melhor pro que não é vagabundo. É isso. Aí tem uns caras, tem um Peter Turguniev, tem um advogado lá que tem não sei quantos mil seguidores. Não, porque é uma agressão injusta, não sei o que lá. Rapaz, os governos são organizações criminosas. Os governos são organizações criminosas. O tributo é uma ameaça de morte se você não pagar. Se você resistir, não pagar, você vai morrer. Renato. Você vai preso. Se um estuprador for morto por um assassino no meio de um estupro, é legítima defesa ou não é? Você botar pessoas, ele tá proibindo 27 milhões de homens de sair do país para forçadamente ir pro exército. Isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão. A escravidão é fundamentada na Bíblia num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar sua dívida, não é isso? Se você roubou algo de mim e não me devolveu, você se torna meu escravo, nós do 22, não é isso? Deixa eu aproveitar um gancho aqui agora com você, você acabou de falar aqui. Essa questão dos milhões de homens que foram obrigados a combater. Queria até falar com você, Aron, em relação a essa dualidade terrível, né, que existe no discurso. Então, de um lado, você tem um Estado soberano que proíbe a população ter armas para se defender legitimamente. Só que na página 2, quando existe um confronto armado, essa mesma população que foi desarmada anteriormente agora é obrigada a portar fuzis que não tem nenhuma intimidade, não tem nenhuma técnica, e são convidados a morrer e a defender o país. A hipocrisia do Estado é essa, né? Eles tomam as armas da população para se defender da população, né? Os políticos, né? Os corruptos e tudo mais, né? Então eles tentam desarmar a população para se defender da população, mas na hora que eles estão vendo que eles estão sendo atacados, eles querem forçar a população a pegar em arma, quando no primeiro momento ele que tomou as armas, né? Até teve um escritor ucraniano que ele se arrepende. Às vezes a gente vê essa demagogia barata aqui no Brasil, de tipo assim, menos armas, mais biblioteca, mais livro, mais isso, mais aquilo, e o escritor fala que ele se arrepende de não ter tido algum tipo de intimidade com isso, de ter pregado esse tipo de coisa, né? E agora ele foi forçado a pegar no fuzil que ele não tem nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de treinamento, e vai servir de bucha de canhão, como você disse. Não tem a mínima chance contra um exército profissional, um exército treinado, com experiência, com muita experiência, que o exército russo lá na Síria e tudo mais, né? Então, endurecido, então não tem como realmente dar certo um negócio desse. Quem quiser lutar na Ucrânia, tem um site, inclusive, convidando, ele paga a sua passagem. Bote lá, Legião Estrangeira Ucrânia. Se você quiser, pode ir lutar. Só que você vai ser um partizan. Os acordos internacionais de guerra não cobrem você, se você for pego, você não vai ter nem julgado. Mas isso, voltando. Nenhum tipo de garantia. Exatamente. Pelo menos vai acabar rápido pra você. Isso. Tem 22 mil caras hoje lutando na Ucrânia. Tem 22 mil. Inclusive tem gente de praticamente todos os países da Europa. O pessoal da Legião Estrangeira estava recebendo oferta de $15 mil por semana. $15 mil por semana. Esses caras, essas pessoas, elas foram forçadas a não sair porque o Zelensky quer corpos. Ele precisa gerar uma crise humanitária. Quem está derrubando o avião
Quem operava radar na guerra do Vietnã não era vietnamita. Não existia nenhum vietnamita que soubesse operar radar. Não existia. Não existia vietnamita que soubesse operar foguete antiaéreo. Era tudo russo. Hoje, quem derrubou todos os aviões e helicópteros foram americanos. Um Javelin, você vai botar um Javelin com uma arma que custa $300 mil, $1 milhão um disparo na mão de um cara que nunca operou uma porra dessa. Você vai fazer isso? Não vai. Você tem que mandar um profissional para operar uma arma dessa. Hoje, 90% das perdas russas estão sendo na mão de mercenários com equipamento bancado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem fazer na Ucrânia a mesma coisa que os Estados Unidos fez no Afeganistão. Assistam Rambo 3, que vocês vão ver lá o Mujahideen. A União Soviética, no seu ápice, perdeu para Osama Bin Laden. Perdeu para Osama Bin Laden, como recebia armas infinitas da China, da União Soviética, e a chamada da Guerra Santa atraía gente infinita para lutar lá, os muçulmanos do mundo inteiro. É isso que eles querem fazer. Eles fazem contra-propaganda para dizer que o Zelensky é um grande líder e tal, não um globalista homossexual. Como é que chama? O cara começa a dizer, não, ele é um herói, é um mestre. Na verdade, tudo mentira. A Snake Island era mentira, os vídeos, tudo. A maioria das informações que chegam aqui são todas mentirosas, a versão mentirosa de ambas as partes. Agora, para que essa mentira? Isso é uma arma. A guerra da informação existe para atrair os 22 mil otários que estão indo lá morrer de graça sem receber nada, ou micharia, que sua vida não vale $7, $8 mil por semana, e o dos países receber pressão política dos seus constituintes para mandar arma, né? Sim. Agora, voltando à questão, eu acredito que dentro de 20 dias a Rússia vai chegar aos objetivos estratégicos dela, que é pelo menos chegar até o rio que divide o país à metade, e vai ocupar a metade e simplesmente ignorar a outra metade. Eles vão ter que... Se você já leu Sun Tzu, você sabe que se você encurralar o cara e não der saída, ele vale por 3, não é isso? Eles vão dar saída. Tem vários países que fazem fronteira com a Ucrânia, que são da União Europeia e estão recebendo essas pessoas. A União Europeia está investindo muito dinheiro em campo de refugiado, está tudo pronto lá, tem hospital, tem tudo. O que eles vão fazer é decapitar o país. Acho que dentro de 20, 25 dias eles vão decapitar o país mesmo e parar de avançar, porque é uma guerra de atrito. A guerra que está se fazendo contra a Rússia não é uma guerra de ganhar território, não é uma primeira guerra mundial, é uma guerra de causar dor, de causar morte, de causar prejuízo até o cara desistir. O russo é imune a isso. A história da Rússia mostra isso. Tem menos gente hoje na Rússia do que há 100 anos. Tem 7 vezes mais gente no Brasil. Ô, Renato, me permite aqui fazer um parênteses no que você está falando. Eu queria fazer uma citação também histórica, né? Que não sei se a pronúncia está correta. Holodomor. É uma expressão... Foi uma campanha de extermínio. Inclusive tem muito russo lá. E o cara que foi derrubado lá chegou a ser... O governo tinha partido russo lá recentemente, porque eles fizeram limpeza étnica lá durante o Stalin, né? Só para falar um pouco mais assim, com a nossa audiência, essa palavra, todo mundo pode fazer uma pesquisa rápida, significa uma expressão, né? Matar pela fome ou matar pela inanição. Então, assim, no século passado, 1931, 1933, o Stalin, né? Então comandante na União Soviética, tinha poder, tinha caneta para isso. Ele conseguiu matar milhões de pessoas de fome na Ucrânia. Então, assim, as pessoas que estão hoje lá combatendo de forma totalmente desproporcional, né, questão militar, os russos, provavelmente são netos dos sobreviventes desse Holodomor. Então existe um fator recente de um atrito, de uma indiferença gigantesca entre o povo ucraniano e tudo que representa a Rússia, né? E o Vladimir Putin, ele tenta o tempo inteiro emplacar a tese, né, de que existem russos que estão sofrendo na Ucrânia, né? Outro fator histórico também relevante para ser citado aqui, a gente está em outro tema, Aron, já com você, tem a ver com a questão de migração populacional, né? Então, assim, a União Soviética, ela tinha um sistema piramidal de poder, onde o Stalin, como se fosse um faraó, um deus na terra, ele tinha poder para mudar de pessoas, populações inteiras. Então ele podia chegar aqui e dar um comando e retirar aqui famílias, uma colônia aqui de Moscou e colocar lá em Kiev, por exemplo. Então, hoje, muitos dos russos que estão lá, que ele inclusive alega que está defendendo, né, essa questão toda, são descendentes dessas migrações que foram feitas estrategicamente lá atrás. Justamente para você não só ter ali um olhar russo, né, do Kremlin nessas áreas mais distantes, né, de Moscou, como também para futuramente acontecer o que está acontecendo, você ter essa carta na manga, esse argumento. Para dizer que são russos. E eu quero que o Aron fale um pouco aqui para nós em relação a... Assim, Aron, eu vejo um grande paralelismo, né? Renato falou mais cedo na questão da questão libertária, né, que rege as relações internacionais. E um princípio básico, né, das relações internacionais é justamente o princípio do respeito à soberania dos Estados nacionais. E
Eu vejo que isso tem um paralelismo direto, né, com aquele princípio clássico, né, dos libertários, inclusive Jane Rand, uma russa, né, questão da não agressão. Você podia falar um pouco mais sobre isso? O primeiro axioma libertário é o axioma que ninguém pode iniciar violência contra ninguém, né? Ninguém pode iniciar violência, começar uma violência, né? Então, de certa forma, tudo bem, pode ser que não tenha santos nessa guerra, mas a Rússia foi quem atacou. A Rússia foi quem iniciou a violência, então ela está errada nesse sentido, né? Ninguém pode iniciar a violência, então a Ucrânia tem direito e pode usar de todos os meios possíveis para se defender, né? É o povo ucraniano que está sofrendo com isso, né? Independentemente de ter políticos no poder, que a gente sabe que podem ter lados e podem ter as mãos sujas, mas o povo ucraniano é que perdeu suas casas, o povo ucraniano que está passando fome, que está tendo que fazer um êxodo do país. Então, assim, a Rússia iniciou violência, ponto. A Rússia é culpada, porque ela foi quem atacou primeiro. E ela tem que ser combatida pelo povo ucraniano com o meio que for. E eu acho que tá certo mesmo o Ocidente tomar um lado e fazer uma guerra por procuração, jogando dinheiro, jogando arma, jogando tudo para se mandar da Ucrânia, apoio humanitário, treinamento. Explica o que é essa guerra por procuração. Guerra por procuração é quando duas superpotências não podem se enfrentar diretamente por causa de um risco de uma guerra nuclear, já que se alguma superpotência for derrotada, ela garante que a outra superpotência irá ser destruída também com a ativação da sua tríplice nuclear, né? Que seriam os submarinos, que podem estar em qualquer lugar da Terra, seus mísseis balísticos que estão em várias bases espalhadas e seus bombardeiros que estão no ar, estratégico, né, que tem bomba atômica. Então, assim, ele garante que a outra superpotência, caso ela seja destruída, também vai ser destruída. Então, para evitar esse tipo de conflito direto entre duas superpotências, uma superpotência banca um terceiro, né? Banca um terceiro, e aí é como se desse uma procuração para um terceiro e arma esse terceiro contra aquela superpotência. Então, a gente vê esse exemplo de Vietnã contra Estados Unidos, né? A União Soviética bancando o Vietnã contra os Estados Unidos. Afeganistão contra a União Soviética. Então, a mesma coisa, né? Os Estados Unidos e China bancando contra a União Soviética, etc, etc. Vários exemplos outros na história. Então, assim, a Ucrânia tem que ser realmente apoiada, defendida, né? Obviamente que também é voluntário de quem quiser ir lá defender a Ucrânia ou não, né? Eu tenho meus próprios interesses, eu não iria para uma empreitada dessa, né? Mas quem quiser ir também, é legítimo que vá. Não foi coagir à força. O errado é coagir à força a pessoa a isso, né? Isso também é errado, né? Porque isso também é iniciação de violência, né? Contra pessoas pacíficas, né? Então que fique bem claro isso. E como o Matheus disse, né? Por todos esses motivos aí que aconteceram, o ucraniano realmente tem medo da Rússia. E a Rússia se pronunciou sim, como Putin disse. Ele vem... O Putin, ele é o mestre da desinformação, ele é um espião, ele é formado na KGB. Então, beleza, os Estados Unidos fala muita coisa errada, faz muita coisa errada, tem muita mentira, mas as mentiras russas, elas vêm se acumulando há mais de 4 anos. Então, se você chega e pega um canal aí como Hoje no Mundo Militar e vê os vídeos de 4 anos atrás, você já vê essa conversa de invasão da Ucrânia, é muito velha. E tipo assim, tem outro professor, o comandante Robson Farinazzo também, que... há muito tempo ele vem falando dessa tensão de Rússia e de Ucrânia. E trazendo aqui para a questão do Brasil, uma coisa importante que aconteceu é o seguinte: quando o mundo estava nessa calmaria toda, todo mundo começou a olhar para o Brasil e para a floresta amazônica. E essa questão dessa tensão na Ucrânia tirou esse foco do Brasil e o mundo voltou a olhar para a Europa, né? E dizer assim, deixa o Brasil quieto e a gente vê isso depois, porque a gente precisa dele para o esforço de guerra contra a Rússia e contra a China, né? A gente ganhou um fôlego 10 anos, mas tudo isso que está acontecendo aí, e esse novo tipo de guerra, de cancelamento, guerra financeira, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Porque isso um dia pode vir para cima do Brasil. Porque, como você mesmo disse, né, Renato? Quantas bombas atômicas a gente tem? Nada. E tomaram o dinheiro todo de uma superpotência, né? Fizeram o que fizeram, uma guerra econômica sem escala. E o que é que pode ser do Brasil? O que é que você acha disso, Renato? Antes de Renato responder aqui, deixa eu só botar uma mensagem aqui da Luísa Caroline Barbosa, que ela fala aqui que Stalin dizia que o caminho mais fácil para o comunismo é a democracia. E aproveitando aqui o pessoal que está nos assistindo agora, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal,
O papo tá legal? Então curte aí e compartilha com os amigos. Vamos fazer a gente chegar logo a esses 1000 inscritos, que falta pouquinho, né? A produção tá me cobrando aqui, eu tenho que falar. Então eu passo para Renato e o Matheus tá querendo falar alguma coisa aí também. A crise dos mísseis de Cuba é a coisa mais próxima que a gente já viveu do que eles estão vivendo agora. A fronteira da Ucrânia em relação a Moscou é 3,5 vezes mais perto do que a distância da fronteira de Cuba para Washington. A ocupação da Ucrânia pela OTAN e por forças da União Europeia é uma ameaça 3,5 vezes maior, ou até mais, porque não tem água entre eles, a Rússia, do que a ocupação soviética e bases soviéticas em Cuba. E os Estados Unidos estavam dispostos a destruir o mundo para que isso não acontecesse. Vocês conseguem imaginar os Estados Unidos permitindo uma base de mísseis atômicos chineses em Cuba, na Nicarágua, no México? Eles não iam até o fim para evitar isso? É exatamente isso que o russo está fazendo. Eu repito o que eu falei aqui em relação ao recrutamento militar obrigatório. Eu não botaria um centavo para a Ucrânia continuar existindo. São gangues criminosas. Se tem um país ou uma causa qualquer que ninguém botaria dinheiro e nem morreria por isso, essa causa não vale nada. Essa causa não vale nada. É um país corrupto, é um país miserável, é um país que tem metade do PIB per capita do Brasil. Renato, é um governo, Renato, mas tem as casas das pessoas. Isso. As casas das pessoas que estão sendo impedidas de sair da guerra pelo vagabundo do Zelensky. A maioria das pessoas queriam ter saído de lá, não queriam participar disso. Ele está forçando as pessoas a ficarem lá e morrer. Cada morte que acontecer lá de pessoa que queria sair e não saiu, está nas mãos do governo criminoso da Ucrânia. O que a Rússia está fazendo é simplesmente o que os Estados Unidos fez com Cuba. Se a China fechasse com Cuba hoje, de botar uma base atômica lá, de botar míssil, os Estados Unidos iam aceitar isso, Renato, sim ou não? Já tem míssil na Turquia, já botaram míssil na Turquia. Pois é, mas a Turquia, perto também, qual é a distância? Qual é a distância? A Ucrânia é 5 vezes mais perto que a Turquia. Mas a Ucrânia fica a 300 km de Moscou. Mas não tem como defender, um míssil balístico não tem como defender de qualquer jeito da Turquia, Pois é, mas na Turquia você não consegue entrar com tropas. A Turquia tem um mar de distância. É um mar, você não consegue entrar na Turquia, você vai ter que atravessar os Urais. O outro é uma planície. Você em 300 km está dentro da Rússia, está na capital dos caras. Eles não podem, tipo assim, eles vão deixar de existir. Se eles permitirem, se os Estados Unidos permitir bases chinesas em Cuba, ele vai continuar existindo, mas Renato vai deixar de existir, né? Mas Renato, assim, são os países da OTAN, são os países ex-Pacto de Varsóvia, a Pacto de Varsóvia era a antiga aliança que tinha na União Soviética, que fogem para a OTAN com medo da Rússia. Fogem para a OTAN com medo da Rússia. Não é que querem que eles entrem. Ao contrário, dificultaram de todo jeito para a Ucrânia entrar. Obviamente que podem ter dificultado para justamente jogar a Rússia nessa situação de guerra de procuração. E isso eu não vou entrar no mérito se foi essa a motivação deles ou não, né? Mas a Ucrânia queria entrar há muito tempo e foi negado, né? Foi negado várias vezes ela entrar, né? Obviamente que poderia ter esse interesse, pode ser que tenha um interesse obscuro nisso. Eu mantenho que todas as guerras entre governos são ilegítimas. As pessoas podem participar se elas quiserem, mas a maioria das pessoas estão sendo usadas. Esses políticos dizem, como Biden disse que ia destruir, prender, fazer acontecer com Maduro, depois ficou beijando ele. Jair Bolsonaro disse que ia prender, mandar um cabo em soldado, depois ficou beijando e tomando vinho de noite e fazendo sei lá mais o que na cama lá de Toffoli. Essas pessoas, eles têm uma honra menor do que um travesti de cadeia. Político, como é homem, menino é menino, macaco é macaco e político é político, não é isso? Isso aí são vagabundos. Os caras fazem qualquer coisa. São pessoas... Leia Hayek é o caminho da servidão. Tipo assim, qualquer coisa que sai da boca desse cara vale menos do que nada. Então, tipo assim, eu não acredito que a vida de ninguém vale uma guerra. Zelensky é um assassino. Qualquer um que impeça pessoas a sair do país é um assassino, um país em guerra. Pessoas vão morrer por causa desse governo. A Rússia tem mentiras. Eles estão fazendo também. Existe uma guerra. Uma das camadas da guerra é inteligência contra inteligência. Você vender a sua versão e você desmoralizar o adversário. Quem está ganhando aqui essa guerra é exatamente os Estados Unidos, os globalistas. Mas quem está na China, quem está na Índia, não está comendo essa pilha, não. O cara na Índia, os governantes disseram, não temos nada a ver com isso, a gente não vai deixar de fazer comércio com ninguém. O indiano não vai pagar 1% mais na comida dele por causa dessa guerra. Não temos nada a ver com isso, não é isso? Isso não é problema nosso. E é exatamente isso que os países independentes, que não tem nada a ver com isso, vão dizer, olha, meu irmão, não é problema meu. Não é problema meu. Renato, bom dia. Vou falar contigo. Estamos aqui no grande hotel aqui, Mariá, né, Eric? A gente chegou aqui mais uma vez para fazer aqui o evento do Ilan. Ontem o Renatão palestrou aqui conosco. Tivemos o grande prazer de ouvi-lo. E o Renatão sempre é um cara de grandes cortes, né? E como eu cuido dos devocionais hoje no Farol da Liberdade, vou tentar ter uma perspectiva cristã, mas a gente sabe que o Renato é uma pessoa completamente imprevisível e qualquer coisa pode sair dessa conversa. Renatão,
Grande prazer em ter você aqui com a gente. Eu queria entender contigo uma questão. Você sempre fala da questão da sua cristandade, do quanto você tem as suas experiências com Deus. Eu queria entender com você como que você chegou na fé cristã. Se foi de fato ali pela tua família e o mais importante, em todo esse percurso da tua fé cristã, se houve algum período que você teve dúvidas. Rapaz, sempre, todas as pessoas têm seu momento de fraqueza, né? Nesse momento de fraqueza, eu geralmente defendo que o cara se apegue a algo que muitos padres odeiam, né? Que é a aposta de Pascal. Você já ouviu falar na aposta de Pascal? Já. Pois é. Para o muçulmano, para o judeu, existe um contrato entre você e Deus. Se você cumprir um contrato, você tem direito à salvação. Pra gente não funciona assim. Nós somos todos pecadores imundos. Não sou dignos que entreis em minha morada, mas direis uma palavra e sereis salvo. Tem isso no missário antigo e no novo, não é isso não? É isso, não é nosso, no novo e no antigo, ainda mantiveram, né? Pelo menos isso os caras mantiveram, né? Então, tipo assim, até nisso, o nosso Deus, basta dizer uma palavra que sereis salvo, né? Você pode ser o pecador imundo, você reconhece que você não presta. E o interessante é que os muçulmanos acreditam que os bebês são muçulmanos. Eles têm a mesma premissa dos esquerdistas de que a gente nasce bom, não é isso? E o cristão reconhece que nossa natureza é imunda, nós somos egoístas e sem Deus nós não melhoramos, não é isso? Nós não nos santificamos. A maioria das pessoas, elas preferem aprender pela do anal, não é isso? A maioria das pessoas, quando o pai e a mãe não faça isso, não sei o que lá, o guri vai lá e faz, pô, ele quer mesmo testar assim. Não, pra ver se é isso mesmo, né? Ele quer aprender com a mão na mal. Exatamente. Eu também, eu não aprendi pela dor. Você pode aprender pela dor ou pelo amor, não é isso? Se você fizesse o que eu faço, eu tô há 17 anos na polícia, sou perito criminal, eu recolho defunto. Se você fizesse o que eu faço, durante um mês você ia ver que tem satanás, tem diabo, existem entidades satânicas, especialmente na Bahia, com o negócio de magia negra, de macumba. Depois você viu a história do brother que foi pra Moçambique 4 anos e via a coleção de dedo de bebê, de criança de 3, 4, 5 anos. Coleção de dedo de criança. De oferenda para negócio de feitiçaria com imagem e tudo. Quem corta o dedo de uma criança de menos de 4 anos sabe a quem tá servindo? Por questão ritualística a gente sabe. Mas e na Bahia? Você comentou dessa questão. Uma entidade que pede dedo de criança de 3, 4 anos é uma entidade... Não pode ser uma entidade boa. E o cara sabe que, tipo assim, tem pessoas que eu cortaria o dedo, que eu adoraria cortar o dedo, né? Tem pessoas que gostam de cortar a mão, castrar. Agora, uma criança de menos de 4 anos, bicho, o cara não tem gente que... É uma questão até religiosa, né? Não tem ladrão que merece ter a mão cortada, né? Isso a maioria das pessoas ia concordar com isso. Agora, criança com 3, 4 anos é muito difícil você achar que o bebê merece, né? O cara que tá cortando o dedo de um bebê, de uma criança, sabe muito bem que ele tá servindo ou não. Mas se você fosse o meu trabalho ali, rapaz, em um mês você ia ver que existem entidades satânicas. Existe o mal absoluto. Existe o bem absoluto. Você pode encontrar Deus, inclusive, reconhecendo a face do Satanás, não é isso? Renatão, uma coisa importante, você comentou dessa questão que você viu muitas coisas na Bahia a respeito dessa questão de magia ritualística. Teve alguma cena de crime que você viu nesse sentido, que deu para ter uma evidência científica mesmo concreta de que o pessoal fez algo ritualístico contra alguém, que você pegou? Um montão. Inclusive, essa ideia de que existe o mal absoluto e por isso existe Deus, tem inclusive na obra de Fernando Pessoa, não é isso? Ele inclusive tem uma citação que é muito repetida, né? Que se todo imundície moral e mental da humanidade fosse colocado em uma pilha, o nome dessa pilha seria o comunismo, não é isso? Não tem essa conversa? Todos os baixos instintos, a inveja, tudo que não presta fosse colocado junto, o nome disso seria comunismo. Rapaz, se o cara lê o primeiro livro da Bíblia e ele vê as políticas do 2030, se ele vê as políticas oficiais desses governos todos aí pelo mundo, o cara reconhece que o negócio é do diabo, que os principados e apotestados realmente eram do diabo. Quando ele ofereceu a Jesus, Jesus não disse que não eram dele. O papel do homem como provedor e da mulher como submissa tá na política pública desse país? Não. A condenação de zoofilia, incesto e pederastia tá na política oficial desse país? De jeito nenhum. Na verdade, o governo, nessa parte principalmente, o último tema que você citou, eu não quero entrar em polêmica, cada um toma a sua escolha e faz o que quer na vida. Mas se, por exemplo, ter casos aqui como em São Paulo, a gente está no estado de São Paulo, se ter o Tarcísio dando milhões de reais para você fazer uma parada do GLS aí na Avenida Paulista... Rapaz, uma coisa se você quiser pesquisar uma coisa interessante, quantas armas Tarcísio teve na vida?
Lula é mais armamentista que Tarcísio, velho. Lula teve arma pra caralho, não é isso ou não? Hein? Sim. Mas o Lula ele é muito woke, né, no que o pessoal chama hoje, no discurso público. Na vida exatamente. privada. Lógico, é viadagem pra sua família, é droga pros seus filhos, não é isso? Pro meu não, Inclusive, a última vez que eu vim aqui, eu gravei com o Glauco lá, que eu disse, rapaz, Elon Musk é um esquerdista descarado. Ele ainda faz negócio de transhumanismo, ainda fala de carbono, tem vários cacuetes. Mexeu com o filho dele. Exatamente, a única coisa que ele realmente botou pocando, disse agora, riscou a linha e disse assim, eu juro que eu vou combater isso aqui, castração de criança, porque fizeram com o filho dele, não é isso? Minha dinastia. Na hora que ele aprendeu pelo amor, pela dor, hein? Ele aprendeu pelo amor, pela dor. No dia que você tiver filho, você vai ver o cara castrar seu filho, né? Não, e o problema é que é o seguinte, isso aconteceu até em Portugal, você comenta essa questão, por exemplo. O Estado tutelando crianças que optam por fazer a transição. Você não falou no vídeo, porra, que eu gravei com a Carla lá? Que eu falei assim, seu filho não é seu, rapaz. Seu filho não... É aula de cidadania, aula de viadagem lá. Eu falei, bote 3 aulas de cidadania, seu filho sem aula de viadagem pra ver se você não perde o guri. Aí a mulher ficou... Você lembra da Carla? Do Fuck the Money? A mulher foi na honra, ela falou mais grosso que eu. Ela falou, meu filho é meu, porra, não sei o quê. Se eu tivesse lá, me dava uns pau, não é isso ou não? Você lembra desse vídeo da Carla? Eu lembro. É aula de cidadania. Agora, o negócio de muçulmano, eu quero ver eles empurrarem a aula de cidadania. Pra ele não precisa, né? É só pro seu filho, né? Exato, mas eles funcionam em outro modelo de sociedade, né? Aqui a gente tá sob o domínio de outros valores. Né? Você percebe hoje, por exemplo, a gente teve o evento em Paris da abertura das Olimpíadas. Satânico. Foi um ritual satânico. Foi uma blasfêmia na frente das câmeras. Como o nosso dinheiro público financiou aquela desgraça de Madonna, que também foi um ritual satânico, não é isso? Não, foi terrível. Na verdade, você pega... o que aconteceu... especificamente sobre ontem, né? Eles fazendo uma encenação da Santa Ceia. Sendo que a gente sabe que em Paris, há pouco tempo atrás, no Charlie Hebdo, os caras entraram com fuzis, eles mataram o pessoal da redação porque eles fizeram uma blasfêmia contra o Maomé. E eles mataram porque eles eram desarmados. Porque se o cara tivesse um revólver ali, já tinha acabado o negócio, né? Eu não sei, porque o... Mas todo mundo desarmado é fácil, né? Tentei, na hora que ele sacou, tentei, ele... Mas a gente sabe que o muçulmano ele não tem nada a perder, meu. Pois é, mas o cara pode matar 2 e tomar um tiro, como já aconteceu nos Estados Unidos. Agora, se ninguém tiver arma, ele mata 300, né? É óbvio. Mas assim, uma coisa importante até tocando nesse evento de ontem, não é de hoje que o pessoal faz rituais praticamente na frente da câmera. Você citou aí questão de Madonna com dinheiro público. Teve a questão do túnel de São Gotardo, que também ficou conhecido, deles dançando com cabeças de bode. Depois teve a questão do G7 em 2014, deles reconstruindo um arco de Baal lá de Palmeira que o Estado Islâmico derrubou. Isso o pessoal pode procurar em casa. Óbvio. Quando você estupra alguém, você tem prazer sexual? O estuprador tem prazer sexual. O ladrão aumenta a riqueza dele. O diabo dá, não é isso? O diabo dá, agora ele também cobra, né? Hein? Cobra. Essas pessoas, você acha que esse cara, como é o nome, Luke, sei lá o quê, que fez esse negócio desse ritual satânico lá na Olimpíada, você vê as fotos do cara, tá muito claro que é o pai dele, não é isso? Jesus chegou no templo e diz assim, você não entende o que eu digo, eu cometi algum pecado, tem alguma inconsistência no que eu tô dizendo aqui, por que você não entende o que eu digo? Porque você serve a seu pai, não é isso? Você quer fazer a vontade do seu pai, né? Então vá, né? Você quer ir pro lago. O público gratuito de qualidade só tem uma coisa, não é isso? É só o Lago de Fogo. É o início da picanha, né? Isso pica de graça, é público gratuito de qualidade. O Lago de Fogo não custa nada, não precisa fazer esforço nenhum. Por inércia você vai pra lá, não é isso? É isso. Mas, Renatão, outra perspectiva interessante que a gente falou de ontem, né? Eu vi até o Paulo Cogos falando sobre isso numa palestra. Você fala muito da questão do Bitcoin. E o que a gente percebe no Brasil hoje é que todo mundo tem uma mentalidade muito imediatista. Então o cara quer jogar no tigrinho, o cara quer brincar de aposta, quer ganhar dinheiro, e ele vê no Bitcoin como se fosse um bilhete de loteria. Que é, na verdade, por isso que eu voltei no Cogos, ele fala da questão do servir a Deus ou servir a Mamon. E eu acho que é importante você fazer essa distinção pro pessoal, de entender que a tua mentalidade não é dinheirista. Amor ao dinheiro é satânico. O dinheiro não é satânico. A riqueza não é satânica. Jó, Deus enriqueceu ele, e Jó era rico ou pobre? Jó era riquíssimo. E Davi e Salomão eram ricos ou pobres? Abraão. Hein? O coração deles estava em Deus mais ou menos do que o nosso. Eles falavam com Deus no final do dia, não é isso? Hein? A riqueza é uma bênção. Tudo que existe nesse mundo aqui ele foi criado por Deus, né? Sim. O problema é o amor, o dinheiro, a mentira, né? O seu tesouro estará onde estiver o seu coração, não é isso? Se você amar seu pai ou seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Imagine dinheiro, né? Quem bota a mão no arado e olha pra trás não é digno de mim. Pois é. Rapaz, vai chegar a hiperinflação. Acabou o plano real esse ano. A inflação real, pesquise aí, base monetária real M2. A inflação real desse país ano passado foi acima de 18%.
Em 2020, com o Bolsonaro, foi uma média mais do que 18%, né? Você está tendo retorno acima de 18% líquido, descontado de risco e da perda de maturidade da liquidez do seu dinheiro? Não está. Nós vivemos em um regime de juro negativo. A moralidade das sociedades, ela está diretamente ligada ao valor da moeda. A República de Weimar, que a Alemanha experimentou, a maioria das famílias fazendo prostituição de filho, as pessoas, como é que chama? Prostituindo adolescente por meio caixa de banana e leite, é exatamente pela destruição da moeda. Na hora que, inclusive eu sempre digo, OnlyFans não existiria se a moeda prestasse. O cara só paga pra ver foto de mulher pelada, que ele sabe que se ele segurar aquela porra daquele dinheiro, ele não vale nada daqui a 6 meses. Se ele juntasse o dinheiro em 1 ano de ver foto de mulher pelada, ele pudesse comer a mulher, era melhor comer ou ficar vendo foto. Hein? O ideal seria... Ou juntar 4 ou 5 anos e comprar uma mulher. Você viu o brother aqui, que foi na Arábia Saudita, pegou a mulher, pronto, não é $10 mil. Tem muito cara aí que gasta mais que $10 mil na vida pra ver foto de mulher pelada, que tem de graça na internet, né? Agora, tipo, não entra na cabeça do cara que ele pode acumular, porque toda vez que ele acumula, ele é roubado, ele perde, o dinheiro não vale merda nenhuma. A preferência temporal é comprovadamente, na econometria, na psicologia, um fator muito mais importante pra felicidade e pra riqueza do que o QI. Um cara gênio que não consegue renunciar ao presente pelo futuro, tem muito menos perspectivas de riqueza e felicidade do que um cara abaixo da média, um cara estúpido mesmo, mas que consegue renunciar ao presente pelo futuro. O cara que consegue renunciar ao presente pelo futuro consegue ter um casamento, consegue ter uma reputação, consegue ter uma religião, o cara se controla. Quem não se controla, meu irmão, pode ter a inteligência que for, vai que se fuder, vai pra cadeia, não é isso? É isso. Você falou um pouco do plano real que acabou, né? Você estrutura seu argumento bem na questão do tripé macroeconômico, com a questão do arcabouço fiscal. Tem superávit? Vai ter superávit? De jeito nenhum. Vai ter, porra, Lula e Haddad, Lula vai fazer. Não, só se Lula morrer e o vice mudar a porra toda da estelionato eleitoral. Porque se Lula entregou o que ele prometeu, não é isso? Pelo menos a primeira parte da picanha ele já entregou. Não vai ser austeridade, não é isso ou não? Exato. Lula prometeu gastar mais ou menos com a educação. Muito mais. Nisso aí ele foi homem. Ele disse e fez, não é isso ou não? Ele diminuiu um pouco a verba, mas ele aumentou a verba pros amigos. Exatamente. Rapaz, Lula vai fazer o que Bolsonaro nunca ousou, vai privatizar as federais, ele mesmo já tá falando que vai cobrar a mensalidade na federal, não é isso? O que ninguém conseguiu fazer, né? Mas o único motivo de alguém que tem um nívelzinho mental, que tem condição de fazer uma faculdade, pisar numa federal hoje é a porra ser de graça. Na hora que você acabar com a porra ser de graça pra classe média, aquilo vai virar uma escola de quinta categoria, né? Hein? Não, mas já é. De estrutura física, as federais estão... Não, mas tem pessoas hoje com QI alto. Tem pessoas hoje com QI alto. As federais eram referência porque eles selecionavam pessoas já de mais conhecimento e QI, porque a porra é de graça. Na hora que você disser, olha, bicho, pra classe média pra cima vai pagar, ninguém que presta vai pisar ali. Só vai pra ali o cara que nunca faria faculdade em outro lugar, não é isso? Que é o militante cotista. Inclusive, esse negócio de bacharelado de porra nenhuma. Existe isso aqui, negócio de BI? Bacharelado de porra nenhuma? Não existe isso não? Então, várias federais agora, o cara faz o vestibular, que não existe mais, faz a porra do Enem. O Enem, inclusive, as questões que mais gente acerta vale mais. Você perguntar quanto é integral de 2, integral de x ao quadrado, vale menos do que quem é o protagonista ou quem é o camisa 10 da seleção, né? Exato. Pra começar, uma prova já desmoralizada, uma prova satânica que eu prezo que não presta. Aí o cara chega numa porra dessa, diz assim, você não tá fazendo graduação de nada. Você pode fazer medicina ou você pode fazer enfermagem. Depende do seu score. A nota que vai ser dada pelos professores militantes, não é isso? O cara é o escravo da militância durante 3 anos, não é isso?